Glória a Deus. Alguém está ao seu lado. Saúde alguém ao seu lado. Alguém está ao seu lado aí. Saúde alguém ao seu lado. Diz glória a Deus. Deixa eu explicar um pouco para si. A ressurreição do Senhor Jesus, que traz a nossa salvação. Se Ele não ressuscitasse, todos nós estávamos mal. Diga para o teu irmão, você estava mal se Ele não ressuscitasse. A Bíblia diz que Ele lutou com todo tipo de feras no inferno. E até lutou com a morte. E a Bíblia vai dizer, a morte não conseguiu detê-lo. Não, a morte não conseguiu manter ele lá. Como manteve meu pai que morreu, ainda está lá. Minha mãe, meus irmãos que morreram, estão lá, aguardam o dia da ressurreição, o dia de arrebatamento, mas estão lá. Para Jesus, a Bíblia diz que a morte não conseguiu retê-lo. Quem é este que subiu? Senão aquele que desceu até as mais profundezas da terra. Jesus. Ele morreu mesmo. Mas a morte não conseguiu deter ele lá. Porque a própria morte tem que ser julgada por ele. Em Apocalipse. Em Apocalipse. Se a morte tivesse derrotado Jesus, Jesus não podia julgar a morte. O último inimigo a ser lançado para o fogo, qual é? A morte. Apocalipse, o último. Quem vai lançar? Jesus. Diga para teu irmão, você só pode dominar, ter autoridade sobre aquilo que você vencer. Aleluia! Sobre aquilo que você vencer, triunfar, você terá autoridade. Por isso que Jesus tem autoridade sobre a morte. Aleluia! Então, o dia da ressurreição, onde a nossa salvação foi garantida, através da passagem pela cruz. Irmãos, só o passar pela cruz não era o fim. Porque ladrões também iam ser crucificados naquele lugar. A Bíblia diz que o Redentor, junto com os ladrões, foi crucificado. Então, tinha que haver um ato, um outro ato, uma outra ação mais poderosa para mostrar a grandeza dele, que ele era grande. E aqueles que foram crucificados com ele, no terceiro dia ficaram lá. Mas ele, aleluia, aleluia. Diga para teu irmão, podemos sofrer juntos, mas cada um tem o seu destino em Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ao homem foi decidido morrer uma vez. Depois disto vem o juízo. E aqueles
que foram com ele ni ale arongwe vamosani yowo pendurados akomeliwe aguardam anilipelela o dia do juízo. ni hiku nopukiwa Mas ele masuo não era o lugar para ele. Aleluia. warini poro paraena Glória a Deus. A morte era um momento de exaltação, de grandeza para ele. Glória a Deus. okwa warini pronoshinta waiyowo Então a nossa salvação estava ali. wopo wahu wari vavale E nós, os escritores da Bíblia, alipo wa mulempe puku vão emprestar uma palavra do Velho Testamento anaro awola suma mosa o watana wakalai para trazer para esse nosso período wire ruhe lokati ahula a palavra Páscoa. masu nitaniwa Vão pasha emprestar no Velho Testamento, naruha watana wakalai em inglês Passover. paska Isso aí. No dia em que o povo foi salvo, ni hiku mushovo a opon wawe a saída deles do Egito, okuma waya weyuputo quando o terror de Deus desceu sobre aqueles que vingavam os filhos de Deus. wakati wa kuru waya unanariwa wa muluku O mulapodi destruidor, Deus disse: eu vou enviar o destruidor. muluku ahima wera kino murumela olo Coloquem o sangue em vossas portas. murpuehera se pomeva Se ele passar dali, não vos fará mal, o abiravavo konro porque ele vai ver o sangue. mano nro pome A casa que não tiver sangue nas portas empa hinro kalna pomeva mkorani significa que é casa do inimigo, hima wera que empa vai ser destruída. noro nyanya siwa E a Bíblia diz que Deus faz distinção entre vocês e o ímpio. topuku na hima wera muluku hona lakela A distinção naquele dia era a porta, a janela com sangue. ntoni hikune wari pome yoti kitaliwa wa mkono Glória a Deus. Uns até poderiam colocar o sangue, poderiam desejar colocar o sangue akina kuyanipa velo helele pomele naquele tempo, wakati ole mas não tinham o sangue pelo seu direito. kiarina pome mahao hiva hirio Não era o direito deles. kiari ova hirio aya Não faziam parte do povo de Deus. kiaire lampanta wa mushovo wa muluku As coisas que nos distinguem atu itu do sinoni mundo são sinivalanyi as hanolumenku coisas que pertencem a Deus. itu sinirampanta wa muluku Deus nos dá da sua essência, da sua vida, muluku nini do seu caráter, sinkuma wa iyo algo que o etu mundo não tem ou não pode usar. hingweriaya ovarela mteko Porque não era só matar qualquer cordeiro e pintar. mana kuari uiva mwaputi Era cordeiro de sacrifício. Amém. mwaputi wa muhuko E o povo, desde que saiu de Canaã, ntomushovo no para Egito, continuou com os seus hábitos. hitikele varaka soli malela saya Sacrificavam. yani E naquele dia, ni hikune Deus disse: o sacrifício desse cordeiro hoje vai vos livrar. mwaputi ula olelo E aquele povo não estava habituado a sacrificar. Não era parte deles. ni muchovole kalimale lelo upaha mukuto Não era parte deles. kuari mpantaya Por isso, tetu não podiam usar aquele sangue kiakanle ovarela mteko epomele daquele cordeiro. mwaputi Não fazia parte da essência deles. kuaire lampanta Não fazia parte dos ritos deles. kuaire lampanta wa ilima lelo saya Por isso que lá os curandeiros vão falar para você: tetu akuluka na no traz sua galinha vermelha, você traz azul, você traz galinha verde, você traz galo, você, cada um tinha seu sacrifício. kula mtu wahikana mukutwawe Esse espírito de imitação, não é? Curandeiro, Satanás, espírito de imitação.
É um espírito de imitação. Então, tudo que o diabo faz, sotene shetani umbarawe ele imitou lá. o takihe Porque ele esteve lá. mano wariu Quando chega aqui, quer nos enganar. no piano pavelo ni woka Ei, mas também na igreja faz isso. Ei, mas mas keresha na também... venni riwaseya Ei, inni vari para falar de sangue, igreja também hime fala. pome keresha na venni hime pome Imitation spirit. Já bebeu aquele imitation drink? Parece Coca-Cola, mas não é. Parece Fanta, mas não é. Fazem tal e qual. Satanás vai tentar fazer isso para nos enganar. to satano ro takihera Então, vão emprestar a palavra Páscoa, referindo à saída do povo do Egito, a salvação do povo, e vamos aplicar essa palavra no Novo Testamento, referindo à nossa redenção, a saída da vida do pecado para a salvação. Por isso que no Novo Testamento, os escritores bíblicos emprestaram essa palavra para a gente celebrar a nossa salvação. Aleluia! Glória a Deus! Diga para o irmão, você não celebra Páscoa. Você celebra a sua salvação do mundo para o reino de Deus. A ordem para celebrar a Páscoa era e é na Bíblia para os judeus. Diga para o irmão, você não é judeu. Aleluia! Porque até hoje os judeus celebram a Páscoa. Por que eles celebram? Porque na Bíblia eles receberam uma ordenança na Bíblia, uma ordem, um mandamento. Isso farás. Lá, quando vais ler aquela Páscoa, vais fazer isso todos os anos, todas as gerações, para se lembrar o dia que eu te tirei do Egito. Isso é Páscoa. Ah, pastor, hoje é Páscoa, vamos celebrar a Páscoa. Eu não sou judeu. A minha origem espiritual é judaica, porque sou filho de Abraão. Mas de nascimento eu não sou judeu. Você também, a sua origem espiritual é judaica. Você é filho de Abraão. Gálatas capítulo 3 ou 4. Os da fé são filhos de Abraão. Essa é filiação espiritual. Por isso, quando você estiver a orar, tem que dizer: Deus, você disse que eu sou filho de Abraão. Eu quero as bênçãos de Abraão. Eu quero as bênçãos de Abraão para mim. Você tem este direito pela nova aliança. Posso começar a pregar? Eu só estava a explicar sobre a Páscoa. Como no domingo passado também expliquei sobre Sexta-feira Santa, Domingo de Ramos, já expliquei. Senão você vai ver outros nas igrejas a correr, a dançar, Páscoa, Páscoa. Eu vou dizer: ei, mas nós estamos salvos mesmo. Como é que nós não colamos? Lá na igreja nosso pastor está perdido, não está a falar nada dessas coisas. Por isso eu estou a explicar a você o que é isso de Páscoa. Para nós, hoje. Aleluia! Simboliza a nossa salvação. A saída daquela nossa vida antiga, eu e você. Eu não nasci no berço cristão. Meus pais não eram. Minha mãe ainda era católica. Meu pai tentou praticar, acho que era só para casar com minha mãe. Casaram lá na católica, lá no registro. Mas depois, os atos dele, não posso nem falar. Então, celebramos a Páscoa com outro significado.
Toni muya Pascal ni upo wala okina. Glória a Deus. Porque a nossa salvação está no sangue do Senhor Jesus. Wopo ahu oriwe pome wapi ya Yesu. Aquele sangue que foi derramado naquele dia E pome le ya itenye ni hukunne. na cruz. Wameke manyi. Para ser declarado morto. Wira e ukwe. Para depois Para wira ukatiaya. ter provas de que ele ressuscitou. Wone wira o ahihi umu. Se não morreu, então também não ressuscita. Ahakuye ntoko hihi umuwe. Se ressuscitou é porque morreu de verdade. Ahihi umuwe no kala wira ahikwa wekeka. Hebreus 12. Vamos ler alguns versículos só. Hebreus 12. Versículo 23, 24. Alguém pode ler? Diz a palavra: a igreja dos primogênitos, arrolada ou arrolados os primogênitos nos céus, isso é escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos. Mapilele, você tem um juiz, afinal. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados, 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança. E aqui, 1, 2, 3, vamos ler juntos. Aleluia. E ao sangue. Aí vem de aspersão. Outra versão diz ao sangue de quê? O sangue aspergido. E ao sangue aspergido se refere ao sangue de quê? E pome ya witiwa. Hima e pome awani. Sangue de Cristo. E pome ya Cristo. Aleluia. Que fala e o sangue da aspersão, o sangue de Cristo que fala E labula. maiores, outra versão diz maiores coisas Susulu pale. do que o sangue de Vika ne pome Abel. ya pele. Porque há 2 homens inocentes Akala alopa na ID ohiteka. que foram mortos inocentemente. Akuye ohiteka. Logo na fundação Opatu sheiwenu. foi Abel Ari apele. e depois, no período interbíblico, logo quando começa o Novo Testamento, foi Jesus. Não, pai, 2 já não, não, inocentes yes. mortos. Atu ID akuye ohiteka. Mas ele vai dizer que o sangue de Jesus Nahima e pome ya fala pele. maiores coisas do que o sangue de Abel. Inni labula susulu pale vika ne pome ya pele. Que coisas são essas? Pergunta ao teu irmão, que coisas são essas que são Mukohe maiores? muningi tusheni seyo sindimyani. Fala grandes coisas, maiores coisas, Sinni labula susulu pale. ou melhor coisas do Wala que o tusore sangue rasha. de Abel. Zovika na e pome ya pele. Pergunta que coisas são essas? Mukohe muningi tuseni seyo.
Jesus disse, Mateus 23, 35. Vamos lá? Mateus 23, 35. Vou começar no 34. Por isso, eis que eu vos envio profeta sábio, profetas e escribas e sábios. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis na cidade, ou de cidade em cidade. 35. Vocês vão fazer isso para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Para que recaia sobre vós todo o sangue do justo derramado, desde Abel até Zacarias. Zacarias é pai de João Batista. Dali em diante, o sangue do justo que vocês matarem não recairá sobre vocês. Porque depois de Zacarias já vinha o seu filho também, que foi morto, degolado, até ali. Depois vinha Jesus. A partir de Jesus não nos seria requerido, não cairia sobre a cabeça deles. Então, o sangue daqueles justos seria vingado. Haveria vingança divina sobre aquele sangue. Mas o sangue de Jesus não fala de vingança, fala de redenção. É para o perdão, é para a purificação. Por isso que é sangue maior do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus fala coisas grandes, fala de perdão, fala de amor, fala de reconciliação, fala de redenção, salvação, libertação. Mas desde Abel até João Batista, sangue por sangue, olho por olho, dente por dente. Glória a Deus. Por isso que Jesus na cruz vai dizer: Pai, esses que estão a derramar o meu sangue, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E ele antes disse: nenhuma autoridade você tem para me tirar a vida. A vida eu estou a dar por mim mesmo. Estou a dar o meu sangue por mim mesmo. Ninguém teria autoridade se não fosse entregue lá dos céus. Por isso que nós falamos no culto anterior, a vingança pertence a Deus. E Deus, depois do derramamento desse sangue do seu filho, ele vai dizer: agora estamos no tempo da graça.
ulukunaimera wakati wa A mahali. graça diz que os profetas e a lei duraram até João. De João para Profesa cá, Nikano iruye mpaka a Yohana. graça. Kuna Aleluia. Yohani mpaka wakati A ule graça. mahala. Deus não vai vingar o sangue do seu filho. Tomuluku konro mpuka mutuma hae pomea. Pelo contrário, Wovirikana. vai trazer salvação, redenção, restauração, Unroruha wopoa. purificação Utapuliwa, urapihiwa. através do sangue do seu filho. Mahawe pomea mwanawe. A Bíblia diz, depois disso vem o juízo para aqueles que negaram, vem o julgamento, aqueles que negaram Jesus. Mtono viraseyo narwa upukiwa maha. Watu yale amkotale Yesu. Aleluia! E aquele sangue Epomeyele. que foi colocado lá, Ya virihiwe baba. aos que crerem serão salvos. Ale Aqueles que arokopali negarem amopoa. já estão condenados por Ale quanto negaram. amkota apukiwa mana arokota. Não serão condenados. Isso Kandro seria apukiwa. vingança. A Bíblia diz que já estão Yena condenados apukiwa. por quanto rejeitaram o Mana filho. arokota amkota ka mwana. Querendo dizer que Ela kuhimya wira. Deus não condena ninguém. Muluku komu komela Os mutu. nossos atos de negar a Ele Niteko sahu somu kota ena. já é autocondenação. Nós, ou Nini- aqueles que negam Ele, já estão se condenando. Nini puka mansihu na mkota ka Yesu. Glória a Deus. É uma lei divina. Ekano ya munepani. É como se você deixar cair esses óculos Erintoko morosha ou essa yokola ia. caneta de cima para baixo. Se você Wale largar, kaneta ela vai morosha fazer o kabati. quê? Vai ter que cair. É verdade ou não é? Mora. Há uma força que atua, que atrai as coisas de cima para baixo. Yokala etu enita na etu sulu parabati. Se você pegar fogo, vai fazer o quê? Vai Mararu que? moro mnorovea. Então é a mesma coisa. Jesus não vai condenar a ninguém. Sim, Aquele moça. que negar, a Bíblia diz, já está condenado Yesu por konro ter mukota recusado o mutu. filho. Ole ro mukota na de Ele veio para salvar, ruye para o não veio para condenar. Ele disse Karuye isso. para o apuka. Os que negarem já estão condenados. Ale anro kota apuka. Deus não vai andar de casa em casa, de família em família a condenar. Ele vai andar para salvar. Aleluia. Para salvar. Mas na salvação, no processo de salvação, Epiro ya wopoa. ao mesmo tempo ocorre o processo de condenação para aqueles que negaram. Wakati mosa onetela. É taxativo. Ele não há de vir mais para condenar. Não. Ele só vem separar. O konro para o apuka atu. Os salvos Wopoa e os que recusaram. ni alipo apotale wopo. Isso se chama juízo final. Iyo nitaniwa upuki wa womalela. Aleluia. E hoje Olelo a nossa salvação tem que ser celebrada todos os dias. wopo ahu hana ubui hiwa maiku. Não é só no dia que os nossos irmãos marcaram. Kahini hiku nene asina huwa. Em abril. Mweri Não. wa Aprili. A nossa salvação representa, aliás, a nossa Páscoa representa a nossa salvação. Paska ahu noni heria wopo awahu. E temos que viver de maneira digna Ni hana wetela ekumi do orerela. nosso chamado para a salvação. Mahao witani wa wahu para wopo. Ali estaremos a celebrar a Páscoa todos os dias. Baba le nindro ahu omuya kapaska kula ni hiku. Glória a Deus. Aleluia.
Amém. Queria começar a pregar. Então, se nós vamos ver na crucificação, na roko eha vansala pani vamos perceber noro suela tudo que significa o derramamento de sangue. sotene enoni hera wite wepome No Velho Testamento, watana wakalai a Bíblia diz que aqueles homens tinham que derramar sangue dos animais to asilo panale aha na wita epome para poderem ser perdoados. para wire levele liwe E a Bíblia fecha dizendo: bukuna wala himiaka sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. wo hite epome ko kanle o levele liwa waitam Para dizer que o homem ni hima wira mutu nascido de mulher, oya riwa ni mutiana e a própria mulher também, ni mutia nene não pode escapar ka kanle o lapua do castigo do pecado, o chawa o senão apenas recorrer ao sangue. o hikanle o timakela o waripome E ali no Novo Testamento, no livro de Hebreus, vai te dizer que sangue. to watana nina no ahepere na hima epome Vai dizer que o sangue do Cordeiro. epome ya maputi puti Se o sangue dos animais podia limpar pecados, quanto mais o sangue do seu filho, epome ya inama ya niwera derramado em nosso favor. epome ya mwanawe Então essas são coisas grandes que o sangue pode fazer. itusulu pale epome kisimbaraya Se com sangue de animais você está a criar seu bicho lá em casa, epome ya maputi uma ovelha, depende de matar, aliás, decide matar para levar ao sacerdote. uiva para roha wa buku ashikukula Depois o sacerdote faz as suas cerimônias. ashikukula napaka miteko saya Você levanta daí, nyumunavenya wita tatata estou purificado. korapihiwa E a Bíblia diz em Hebreu: quanto Kuna himemira. mais o sangue de Jesus, wotepasha epome yapu ya Yesu coisas grandes. itusulu pale Quanto mais o sangue de Jesus. yotepasha epome yapu ya Yesu O homem, mutu o ser humano, mutu gosta de rituais. omusivela Gosta de Isataka. rituais. omusivela isataka Gosta de rituais. omusivela isataka Mas Jesus está a dizer: não mata mais cordeiro. Yesu nahimewera muhive tomaputi puti Não usa mais aquele sangue de cordeiro. muhivarele tonteko epome ele A Bíblia diz todas as ordenanças, todos os rituais bukuni himewera itu sotene soli malela sotene foram cancelados, sol mali hiwa ligados ao sangue. iruheli wakani epome Apenas um ritual, muteko mosa pahi aquele firme Jesus na cruz, muteko le wa Yesu wa mikimanyu derramou sangue. aitala epome É esse que tem que prevalecer. dielo ekanlia hu Não há mais rituais. ko kanle to muteko mikina Seja por onde você passar. bodu kala kula ni pura munro anyuvira Eu vi um filme hiwe hefili memosa na mídia. muntaranate ni Alguém decidiu chamar aquele lugar de igreja. Ele decidiu. mutule ahi orio tanla witana ni pura ne wa keresha E ali ni pura nene ele cortava sangue de cada um. onekita epome wa akula mutu Punha no lugar. naitela ni pura ne mosa Também já vi isso alguém a fazer no casamento. ihone tuyo epakiwaka Cortou sangue da moça, sangue do moço. wikitao Estão unidos pelo sangue. muhatana wa masani mahayo epome O sangue de pessoa não une nada. epome ya mutu kenata ni hetu Só o sangue de Cristo. epome ya Kristo pani Glória a Deus. Não une.
Então, irmãos, muito cuidado com os rituais que você pode ser submetido. A Bíblia fala de aqueles que zombaram o sangue de Jesus. Aqueles que zombaram o sangue. Estes rituais que te mandam trazer sangue, misturar sangue, usar sangue, você está a menosprezar o sangue superior que fala superior. Eu sei, até agora muita gente, não aqui, mas lá fora, há muita gente que também já esteve na igreja, mas saiu, está metido em rituais de sangue. Rituais de sangue estão a zombar com o sangue superior. Diga para teu irmão, tu não estás a fazer isso. Tu não estás a fazer isso. O castigo é maior. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, nós fomos chamados a glorificar o sangue, a dar valor ao sangue. E a Bíblia diz que a vida do corpo está no sangue. E vai dizer a seguir: não comas o sangue. No Velho Testamento. Estamos a esquecer o versículo agora. Diz assim: a vida do corpo está no sangue. Não comas o sangue. Não comas o animal com o seu sangue lá, porque a vida do corpo está no sangue. E Jesus em João vai dizer: quem não beber do meu sangue, aqueles, será que está maluco? Vamos apedrejar. Vamos apedrejar. Porque a vida de uma criatura está no sangue. E eu dei a vocês para fazer expiação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz expiação pela vida. E outro texto vai dizer: não coma o sangue, porque sangue é vida. Agora, presta atenção no que eu vou dizer. A vida do corpo, de um corpo, ou ali nessa versão vinha de uma criatura, está onde? No sangue. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus é vida. E vai dizer também: a palavra é vida. A palavra, o pão. Por isso Jesus disse: quem não beber do meu sangue, o sangue é vida para o corpo. Quem não comer do meu corpo, do pão, da palavra, porque também a palavra é vida. Isso é João 6, 60 e 63. A palavra é vida. Não, se não comer do meu corpo, do meu pão, da minha palavra,
Eu sou a palavra. miyo kiri masu E não beber do meu sangue. ohiwire pome Porque aka a palavra masu e o sangue são pome vidas para nós. ekumi para hiyo O sangue de Jesus, epome yapo ya Yesu o corpo de Jesus, erutu yapo ya Yesu que é a sua palavra. eri maswae O sangue é vida. epome ekumi Esse texto aqui, não coma o sangue, mwikure pome maswala himaya entre parênteses. Quero abrir parênteses aqui. impavela utukula Diz para teu irmão, yonelo parênteses. Diga teu irmão, abre parênteses. mulele muninyo yonelo Eu quero falar algo importante para você. impela ohimerani yorerela para nyu Quando li esse versículo, kati kisomake versuila em Atos capítulo 15, também os apóstolos, quando estavam a dar últimas recomendações, maapostolo na livro aí onde diz cuidar dos pobres e dos necessitados, em Atos 15, kalihere alipo ohawa novelavela diz: nós não vamos colocar encargo sobre a vida dos novos, da nova igreja. kanenro awapo ehera miteko asinna nina Não vamos colocar encargo, mas apenas ajuda os pobres, papapá, papapá, kalihere papapá. alipo ohawa novelavela 63. E tua Bíblia não tem? Não tem? Tem? João 6,63? Tem? Esse também é bom, mas já tinha passado disso. O Espírito dá o quê? A carne não produz nada que se aproveite. Ok? Última parte. 1, 2, 3. Isso. As palavras são masu ekumi vida. Não é minhas palavras. Palavras sua- daquele que estava a falar. Quem estava a falar isso? amulipo la labulavale Jesus. apo ya Yesu Amém? São vida. ekumi As palavras são vida. masu ekumi As palavras são vida. masu ekumi Por isso, tetu cuidado com aquilo que você fala mwehawehe iye mulabulanyu para você mesmo. para nyuo Aleluia. A Bíblia diz que ministrando entre vocês com salmos e hinos, mulalera na kavarianyuru ni masipo ni masalomu os oráculos de Deus, alipo amuluku conversar entre vocês com a palavra, conversar a palavra entre vocês, colocar a palavra na vida do outro. amuluku 2 homens alopa na ili estavam a conversar. yanila bulasa Hoje eu vou ser levado. olelo miki no kushu O Senhor hoje vai me carregar. apu yolelo no kikusha De que meio vais? munroa sahi Conversando a vida de Deus, a palavra de Deus. mulabulasa kama swa muluku Elias estava a falar para Eliseu: hoje eu vou Elia ser ni mulela arrebatado. Eliseu, ira mi olelo kinoro De avião, de comboio, não sei, mas hoje kisuenda kalawe kendroa ni mukukuta masulelo aquilo que acontecerá com meu Senhor nroa wira nela na vai apu acontecer comigo. nroa wira nela ni mio De repente, a Bíblia diz: chegou ali um redemoinho, ina noru nakumelete kuvale carros e cavalos de fogo kavalo samoro carregaram Elias para os céus. imukusha Elia Deixou baru- cair o seu manto. emora Conversar vida, labulasa conversar a palavra. labula masu
Nós quando conversamos, falamos, ou estamos a falar ódio, inveja, ira. Nilavula saitu so kalela na kumana bale. Porque o que pastor Coelho me fez, Ale esse kibarendaya nem parece pastor, nakala kankala ntoko mukukula. conversa vida, Mulavula conversa palavra. Mulavula seke masu. Glória a Deus. E o nosso tema hoje é, quero fazer ligação. Por que Mahasheni. Jesus tinha uma grande missão, Yesu ahikana muteko mulu pale. uma grande obra, Muteko mulu pale. salvar as pessoas, salvar o mundo, não é brincadeira. Wopola atu olumenku wotene. Kahitu ya pilinka. Todo o Velho Testamento foram tentativas de salvar o homem. Muatana wakala iwo. Não foi possível. Wapavele wopoliwa mtu. Porque uma grande obra também vai ter grande resistência. To muteko mulu pale nroka na awana ni alu pale. A vida de Jesus foi de muita resistência aqui na terra. Ekumi yapu ya Yesu yaria ekoto yulu pale mulaponi mu. Então, por que Mahasheni que os grandes propósitos, os grandes caminhos, miteko sulu pale piro os sulu grandes pale. passos Weta ulu pale. encaram dificuldade em nossas vidas? Zini ruha mikacha miho sulu pale wekumini wahu. Um dos pontos, você pode colocar primeiro aí, porque eu quero fazer ligação com isso. Etui mosa mosaru. Porque Deus quer provar Mana muluku mpavela wehererani. as suas palavras. Wehererea maswanyu. O que você faz, o que você fala com o seu próprio destino. Esheni mulavulanyu ni esheni mumbaranyu para epiroanyu. Gênesis 42. Mapatu welo capítulo muloko ushesheni. Gênesis 42. O nosso tema é por que Esheni. os grandes propósitos encaram grandes dificuldades, grandes Sulu resistências. pale sinwana naya. Mikacha miho sulu pale. Porque grandes coisas que você quer fazer na vida, sempre você tem dificuldades grandes. Esheni tu sulu pale mumpavela. Tem maiores resistências. Zini kana awana ni alu pale. Gênesis 42, versículo 15. Primeiro, Deus quer provar as suas palavras. Yo pachara Sim. muluku mpavela wehererea maswanyu. Alguém tem micro, vamos pôr o texto ali, como é que é? Qual é a ideia? Ah, consegue misturar, tudo bem. Vos serão posto à serão posto à prova. Aqui, os irmãos de José foram para o Egito Asinna a Yosef ya hiro yo. procurar sobrevivência. O pavela yoya. Porque o pai havia dito, se vocês ficarem aqui, todos nós vamos morrer. Mana tita ima wira mahala. Vão lá procurar algo. Muroase mapavela setu. E chegaram lá, apanharam seu irmão José, não o reconheciam. Piasa empanyasa muhima ya Yosef ya yumusuela. E José vai dizer no versículo 42, no capítulo 42, versículo 15, Verso ya muloko ni a tano. discussão ali, José queria provar a eles To Yosef apavela wehererea sa. se eram espias ou não. Yakalawi yara lipo yaruyo trumela wala nani. E ele vai dizer, nisto, Unahima wira niya. versículo 15, nisto sereis provados. Waya munoro wehereriwa. Sobre esse assunto, vocês vão ser Mahawa Provados. munoro wehereriwa. se são espiões ou não, vão ser provados. Akalawi malipo trumela wala Sobre nani. este, diga para teu irmão, sobre este assunto, Mulele muningi mahawa ituse nesta área, mpantola. você vai ser provado. Niuo munimwe hereriwa. Estou a dizer que Deus vai trazer provas Kihina wira muluku noro wehererani. na área em que você quer crescer, Mpanta mumpavela nyuunua.
na área onde você tem grandes propósitos, Panta murinanyu miteko Deus sulupale. vai te provar. Muluku nowe hereriani. Versículo a seguir, versículo 16. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, vós ficareis detidos, para que sejam provados as vossas palavras. Irmãos, Sina para a sua sobrevivência, para a sobrevivência da sua vida, para coisas grandes que Deus tem para você, também as suas palavras serão provadas. Ni maswanyu nave anoro we hereriwa. O que você fala, o que você conversa, será muhimianyu. provado Enoro we hereriwa. para Deus dizer, ok, agora você pode partir Para muluku wo himera nuira nina no poturo. para o nível seguinte. Para mpanta mukina. Êxodo capítulo 15. Rapidamente, Êxodo 15, 25. Então haverá prova das palavras que saem da sua boca. Porque a Bíblia diz que, em Mateus 12, 34, diz que a boca fala o que está cheio o seu coração. Maswankuma mano. Deus provando as suas palavras está a provar o seu coração. Muluku herera kama maswanyu ne herera murimanyu. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Mana e anoin labula. O coração. Murimanyu. Senão você vai dizer, Deus, eu não pensei assim. To mana nyua munro himera muluku minku. Mas você já não pode dizer, Deus, eu não falei isso porque já tem testemunhas. Kamunro himera puya minkili himese yo mana kala namona. O próprio Satanás, o acusador, é testemunha das suas más palavras. Satana mansa no roa wakulela. Então, irmãos, sempre que você tiver um grande propósito, Deus vai te provar. Kuloka tinyu munro nyu puela tu sulu pale muluku Vai no roa. provar o seu coração, Muluku ni herera murimanyu. vai provar as suas palavras. Ni herera maswanyu. 25. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e ordenanças e ali 1, 2, 3 e ali Babale ahiwe hereria. deu-lhes medicamento para a doença, Muluku hava haikinino Cessou. ireta. mas ali lhes deu estatutos e ordenanças e Ahava os haikano. provou Ni ahiwe hereria. através daqueles princípios, Mahawa estatutos, sormela sei. Deus os provou. Muluku ahiwe hereria. Você não pode ser grande sem passar as provas de Deus. Diga para teu Yuka irmão. mukanlo unwa muhivindre mawo heriwani. Porque todo grande propósito tem grandes provas. Mana sulu ituso tane sulu pale. Okala we hereria. Aleluia! Os deu os seus princípios, estatutos, regras Kano de sormela. vida e os provou. Ahiwe hereria. Sabe por quê? Os provou com pequenos estatutos, pequenas regras. Ahiwe hereria. Porque a seguir eles iam receber um conho de mandamentos. Fala-se Ana conho. ya roa wakala itu sulu pale. Aqui fala-se conho. Na minha terra, conho é saco muito grande, bem cheio. Porque no Êxodo 20 iam receber um saco de muitos mandamentos. Ya roa E- kelela. e Ukonyo provou saku ulu pale. Com alguns Ya estatutos sormela. antes de receberem os grandes mandamentos. Ahinati wakala sormela sulu pale.
Diga para o teu irmão, Deus vai te provar com coisas pequenas. mulele muningi muluku no herreni ni tusi jikani. Porque você tem um grande destino. Mana nyuo munetele piro yulu pale. Você não vai alcançar grandes coisas sem passar pela prova de Deus. Kamunro wak opanya itusi yulu pale muhibinre moe hereriwa ni wa muluku. E Jesus vai dizer no Novo Testamento, quem é fiel no pouco, Ole uneta sana bakani. glória a Deus. Estamos a falar, os grandes propósitos sempre vão encontrar provas, vão encontrar dificuldades. Itusi yulu pale kuloka tinoro opanya nikacha miho sulu pale. Veja que esse povo está no caminho. Weheke wira mushovola orim pironi. Deus diz, vou vos tirar, Muluku vou ahi vos mewira kinima colocar okumihani. numa terra boa, que Kinima mana rohani leite e puro nore rela. mel, Ekanle vosore numa rela. terra próspera, num lugar de Elapo prosperidade. yore rela, yo unuihiwa. Mas pelo caminho estão sendo provados. Masim pironi yane hereriwa. Foram provados, murmuraram. Yahe hereriwa. Ah, nos tiraste de lá só para nos matar aqui. Munikumiheu paronyo onoko tapironi. Não havia água, murmuraram. Ya kanle masi. Vamos morrer de sede aqui por duas vezes. Apareceu doença, murmuraram. Erwereta enapa. Estavam a caminho para Yama alcançarem roca. o grande propósito Para que wira Deus de tinha de para puro eles. A mundo Bíblia para diz: muluku arna terra arena. boa que mana leite e mel. Puku Isso nina significa wira mapuro prosperidade, orerela, coisa nina grande. Unua. Os provaram, Yahe hereri. os provou Ahiwe hereria. durante a caminhada. Pironi. E chegou um tempo, Opia okati. Deus disse: esses não vão chegar mais lá. Ala tampia to. Não devem chegar lá. Ahipia seu. Eu vou destruir esse povo, Kino nyanya mushovola. porque não está a aguentar, não está a passar as provas que eu estou a colocar na vida deles. Mana kanweria. Ovika A grandeza eles têm. Nairumelaka. Não tenho como te dar sem eu te provar. Kirina manera ooba hani kihiwe herendeni. Porque você vai destruir as grandes coisas que eu tenho para você. Kirinaka para nyuo. Deuteronômio 8, versículo 2 e 3. Rapidamente. Deuteronômio 8. Irmãos, muitos de nós, Deus tem um propósito grande para nós. Todos vocês. Todos nós. Mas desprezamos os processos de Deus. Começa a lutar, a gritar, começa a não sei. Pode pôr letras grandes para os irmãos conseguirem ver lá atrás, que não trouxeram a Bíblia. Ok, melhorou um pouco. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te pôr a prova, para te provar. 40 anos de prova. Pergunta ao teu irmão, quantos dias você está de prova? Ah, eu já não aguento. 40 anos. Povo santo, povo de Deus, tinha pessoas lá com fé maior do que a minha e a sua hoje. Mas Deus nos colocou à prova. Para os provar. Provar para quê?
para saber o que está no seu coração. para wire suweliwe e arriba murima waya. O que é isso que está no seu coração? Deus quer saber a sua motivação. Nto muluku mpavelo suwela esheni enoro hani ni prone. Diz para teu irmão, todo o teu propósito grande, Mulele muninyu sotene sinupu welelanyu sulu. Deus vai querer provar a sua motivação. Muluku noro pavele sheni enoro hani weiwe. Para provar o que está no seu coração. Para suwela Provar a erva tua murima motivação. nuwanyu. Esheni Por que enoro que hani você proele. tem que estar lá? Esheni mukanlanyu E não aqui. Ohia va. Para quê? Para sheni. Ah, porque eu quero ter um bom carro. Mana mio kimpavelo kanne karo yorera. Ah, passou um indiano aqui com o hammer dele. O vera va muhimpi Eu de quero karo ter a última yorera. versão de arma. Miki mpavelo kanne karo yobi kana vavale. Motivação. So upuela. Deus vai provar a sua motivação. Muluku noro wehereria. Enu upuela. Tem um propósito? Tem. Yo kana Grande, nipiro aya. sim. Yulu pale. Ayo. Destino grande, sim. Ni pro no ulu pale. Coisas Ayo. grandes, sim. Itusulu pale. Ayo. O mesmo texto, capítulo 13, versículo 3. 13, 3. Não ouvirás as palavras desses profetas Muhiwehema sua ou kapo desses fetala. sonhadores. Wala walipo ya lo. Porquanto o Senhor vosso Deus Apu ya muluku. faz o quê? O que Deus faz? Onira heni. Para saber o quê? Usu ele sheni. Se você ama Deus. Primeiro vai ser provado para saber a sua motivação. A outra prova é para saber, confirmar se você ama Deus. Yekine nro hereriani e para sueli wa kalawe mnimpenta muluku. Se amais ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a sua Mapenta ka alma. muluku anyu ni roho anyu yotene ni murima anyu yotene. Deus enviou ou permitiu Muluku ahitunela. que o povo ouvisse de falsos profetas. Wira e wiwelele maprofeta. A Bíblia chama de sonhadores. Buku ni wita na alipo holo. Pessoas que não tinham a verdade. Atuya harine ke. Deus permitiu. Vai ouvir. Muluku Eu quero provar se você ama a mim de verdade. Miki pavelo suela kalawe. Se ama a minha palavra de verdade. Akalawe mnipenta maswaka neke kai. Tudo que nós ansiamos, toda a grandeza, Sintuna hu. Unu wa wotene. toda a grandeza que nós ansiamos, Unu wa wotene ni pavela hu. se não se alinhar com a motivação de Deus, Ya hete vamosa ni O amor upuela a wa Deus. muluku. Ni pento na muluku. nós não vamos alcançar. Hiyo kanenro opanya. Pastor, aqueles que estão no mundo, por que alcançam? Ala rumoluma kuni shene apanya ya. Eles não têm Deus. Awo karina muluku. A minha resposta: deixa hoje de ser cristão e vai para lá. Vai alcançar pela porta larga. Você vai roubar as pessoas, vai enganar as pessoas, vai fingir, vai. E no fim, É Apocalipse, a Bíblia vai dizer: estes não entrarão no meu descanso. Bukuna himawira ala kambolo awo mumula mwaka. Mas pelos caminhos de Deus, Masimuetela ka ipiro sa muluku. Deus vai precisar Muluku noro pirisari. de saber se você o ama, Usuwe la kalawe munim penta weke kai. se você ama Ele ou não. Akalawe munim penta neke kai wala nar. Ah, Deus não vai provar aqueles que não estão nas suas mãos, Muluku konro me herra olo hikane aqueles que não são seus filhos. Ele não vai provar. nawe. Jeremias 20, versículo 12.
Por que, Senhor, eu tenho que ser provado? Por causa do amor de Deus. Deus te ama. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas, diga para teu irmão, você é justo. Você é justo. Foi justificado. Foi tornado justo por Cristo Jesus. Então, quando falamos prova o justo, se você aceitou Jesus, Senhor, eu não quero ser provado, eu não sou justo. Já és justo. Porque você aceitou Jesus, Ele te justificou. E você não vai escapar à prova de Deus. Porque você é justo, foi justificado pelo sangue de Jesus. Justificados, pois, tendes paz com Deus. Está escrito. Então, quando chega tempo de prova, Deus quer te provar, Senhor, eu não sou justo. Vais passar a prova de Deus. Diga para o irmão, você vai passar a prova de Deus. A prova é para os justos. E a prova vem de Deus. As tentações não vêm de Deus. Mas as provas vêm de Deus. Aquele versículo aí. Deus não tenta a porque Ele não é homem. Nem pode ser tentado. Ele não tenta. Acho que é Tiago isso. Se me lembro bem. Tentação não vem de Deus, mas prova você vai passar. A solução para as tentações. Fugir das tentações. A outra solução para a tentação. Senhor, livra-nos da tentação. Para a prova não há. Você tem que passar pelo fogo. Para a prova não há oração. A Bíblia não diz fugir das provas. Não há. Você tem, porque as provas fazem parte do processo de Deus para a sua grandeza, para você passar para outro nível. A única coisa que você pode dizer, vai dizer, Senhor, abrevia os dias dessas provas. Porque está escrito, se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém ia escapar. Prova, diga para o irmão, prova, você vai passar. Porque é o processo de Deus para te levar a outros níveis. Glória a Deus. Você, tentação, pode jejuar, pode lutar. Deus livra. Mas prova, você tem que passar. A Bíblia diz assim, os que passarem pela prova serão aprovados. A intenção de ser aprovado é de Deus. É a vontade de Deus aprovar você para outros níveis, mas a prova vai estar lá. Aleluia! Então, por que, Senhor, que os grandes propósitos encaram grandes dificuldades, grandes resistências? Porque Deus treina e prepara você para o crescimento. Aleluia. Moisés não sabia o que é ser pastor.
Museshi ka suela ehe. teve que passar aquela dificuldade, aquela prova, Aha no vira mapata. enviado 40 anos Kanleu yaka muloko sheshe. apacentar o rebanho, Akukulaka iputibuti. para saber depois apacentar o povo. Para uire suele. Diga para teu irmão, há resistência porque vai haver fase de treinamento para minha grandeza. Wakala ikoto mana wakala mapanta. Owehereriwa para nyu wakala bulupani. Os fracos, Ale ahiweya. os fracos vão encarar a fase de treinamento como rejeição. Ahiwera anroe hakantoko. Vão ver okotiwa. o treinamento de Deus, a prova de Deus como chance para abandonar o propósito. Anroe hawehereriwa wa muluku ntoko epiro ochawa ele irume. Moisés, volta para lá onde você fugiu. Munseshi mutikele wu mukomianyu. As provas não se esquivam. Moisés, So wehereriwa kasinchaiwa. eu te escolhi, eu te chamei. Biko tanlaleni. Mutikele Você wu. tem que voltar. A prova ainda não Nyumuhano terminou. tikela wu. Lelo komanle. Glória a Deus! E Deus vai dizer: Moisés, o meu filho, o meu homem, o homem mais manso dessa terra. Manaka mulipo oeva murima. Esse é o homem que mais discutiu com Deus. Wala mulopano hirere Depois de wakulane Jeremias, muluku. depois dele vem Jeremias. Tono virayo na Moisés é Moisés. aquela pessoa que mais discutiu com Deus. Ari mutu hirere wakulane ni muluku. Deus vai dizer: Moisés, em toda a terra não há homem humilde, manso como Moisés. Kavo mulaponi mutu oye vihanto como. Aleluia! Diga para teu irmão, discuta com Deus Mulele muni nyuma kulane ke muluku. sobre os seus propósitos, Hawa miteko sawe. sobre o seu destino. Hawe piro awe. Isso se chama mansidão. Eyo initanywa uye vihan. Não é discutir com o pastor Coelho. Kahuwa kulane namu kukula. Não é discutir com sua esposa, com seu Kahuwa marido. kulane namu arinyu na yinyu. Propósito, você vai discutir com Deus. Kulane ke Ao muluku para discutir uwe com hayo Deus, roanyu. você está mostrando a sua dependência Nyuma akula naga muluku munoni hera we mulipelela wanyu em Deus. wa muluku. Você está dizendo: Senhor, só você pode resolver essa situação. Nyumu hima hera puya nyumpa himu kanle oweti hasotene iya. Já dei 2 motivos, não é? Então, às vezes tudo que você passa, como dificuldades ou resistência, há uma preparação de Deus para a sua grandeza, para o grande propósito. Kala orehereriwa wa muluku para ikumi anyu. A aliança, na nova aliança que temos com Deus, ou aliança que temos com Deus, Watana nirna prevê muluku. isso. Número 3. Neraro. Ah. 1 Coríntios 16, versículo 9. Já, versículo. Vamos lá, diz o quê? Porque uma. Ei. Vamos ler. O irmão pôs aqui embaixo. 1, 2, 3. Porque. Não está a dizer uma porta. Kohime mukora Não está a mosa. dizer uma oportunidade. Kohime mpanta mosa. Sublinha a palavra grande. Mueheke mpanto nira wulu pale. Esse é o nosso tema. Iwo tori yo Para inya grandes portas, grandes propósitos, Para mikora zulu vai pale, haver miteko zulu dificuldades. pale, onoro kala mikachini. Satanás vai resistir. Satana onoro a você. wana Uma grande porta. mukora mulu pale. Apóstolo Paulo, Apóstolo Paulo. só enviar lenço dele você está curado. Então leso Um na grande imani apóstolo. mbona.
O homem que foi ao terceiro céu falou com Deus. E ele vai dizer: falei coisas inescrutáveis que ninguém, não posso falar a ninguém. Coisas grandes. Teve conversas com Deus que ninguém teve. Ele está a dizer: há grandes oposições para mim. Ei! Homem de Deus tem oposição. Tem. Tem. Grandes portas também vão encarar grandes oposições. Ele está a dizer que teve muitas oportunidades, mas esta aqui é diferente, é grande. Esta é diferente, é grande. Porém, há resistência. Porém, há resistência. Os fracos vão desistir. Ora dizer para Jesus: Senhor, há um demônio ali, nós tentamos expulsar. Não, os teus discípulos tentaram expulsar, não conseguiram. Eles também vão dizer: nós tentamos, trabalhamos noite e dia, não conseguimos peixe. Diga para teu irmão: era vez de peixe grande. Era vez de muito peixe. Era vez de muito peixe. Por isso que você não colheu nada. Você ia sair com a tua cesta habituado. Mas era para colher abundância até rasgar redes. Vocês não conseguiram expulsar esse demônio. A vossa fé é pequena. E Hebreus vai definir fé como certeza. Você, a certeza que você tem é pequena. Mas essas coisas aqui são grandes, precisam grande fé. Precisam muita certeza. Você tem que ter certeza. Mesmo não tenha visto. Mesmo em meio a lutas. Não era vontade de Deus. Não era vontade de Deus. Pastor, muitas lutas assim. Eu vou abandonar. Pergunta os empresários que estão aqui. É fácil. É fácil. Mas tem muitos estão a sonhar abrir empresa. Eu também quero abrir minha. Tem que vir com a experiência. O irmão andava de sapatilhas para a igreja. Hoje está a vir com shoes bem. Com gravata bem. Não é fácil. Não é fácil. Não sei se o irmão Obra se lembra. Uma vez estávamos a conversar. Ele estava para começar essa empresa. Pastor, eu vou sair do... Onde é que era lá onde estava? Novos Horizontes. Pastor, eu vou sair de lá. Você tem bom salário. Por que vai ser? Estou para abrir um negócio grande. Ele me disse: grande negócio, pastor. Eu vou montar sistemas de contabilidade. Estou a fazer publicidade. Depois tens que me pagar. Pastor, cada sistema que eu montar, vou dar assistência. E é muito dinheiro, não sei o quê. Glória a Deus.
Quando chegou lá, primeiros dias, também veio ter comigo, pastor. Parece que aquele sócio quer ir embora. Parece que não está a andar as coisas. Mas insistiu, continuou. Eu vi uma entrevista que você deu lá, aquele que te entrevistou disse, está aqui o exemplo. Eu falei, na minha igreja há exemplo nessa área onde que eu... Glória a Deus! Glória a Deus! Levante-se, quero orar consigo. Diáconos, por favor. Levitas, qual a música que vamos cantar?